Olá a todos, eu sou o Gabriel e nesse vídeo eu vou fazer superficialmente um comparativo do uso do Solver no Excel e da biblioteca GurobiPy para Python para resolver um problema de otimização com três dimensões, que adiciona uma camada a mais nos problemas mais tradicionais que a gente costuma estudar na introdução dessa área. E o objetivo é manter o exercício bem claro e fácil de entender. Eu vou falar brevemente sobre quais tipos de problema a gente pode resolver, depois explicar o cenário proposto para o nosso estudo de caso e, finalmente, resolver o problema usando o Solver no Excel e o Gurobi em Python. Primeiro, qual tipo de problema essa área procura resolver? São problemas onde as variáveis são interdependentes, ou seja, quando a gente aumenta uma, a outra vai diminuir, mas isso também vai afetar outros conjuntos de variáveis e por aí vai. Alguns exemplos tradicionais que a gente pode citar são de definição de escala de trabalho, definição de produção de produtos para aumentar o lucro, onde comprar quais insumos para uma fábrica e por aí vai. E a ideia principal é conseguir ter um melhor resultado de acordo com uma situação pré-estabelecida. E essas ferramentas de otimização, elas nos ajudam a ter boas respostas com um esforço bem pequeno. E por que eu digo boas respostas e não a melhor resposta? Como a gente pode ver no slide, existem diferentes métodos para resolver diferentes tipos de problemas, que são mais ou menos adequados dependendo de cada caso, né? Como se são problemas lineares ou não lineares e por aí vai. E as respostas, dependendo da situação e da complexidade das restrições, podem ser muito boas localmente, mas não necessariamente as melhores num contexto global. E aqui também a gente pode ver alguns exemplos a mais, né, sobre cada modelo. E a gente tem, por exemplo, como minimizar o custo de transportes para problemas lineares, como maximizar o lucro em situações de restrição de capacidade de produção para problemas não lineares, ou até mesmo, no caso de problemas não contínuos, como otimizar a dimensão e a forma da asa de um avião para economizar combustível. Já no Gurobi, as opções são ainda mais amplas, com várias opções tanto de modelos quanto de métodos. Então, acho que vale dar uma olhada na documentação para escolher o modelo mais eficiente, dependendo das características do problema que você estiver trabalhando. Excelente. A gente já passou rapidamente pela teoria, então vamos falar um pouco do nosso estudo de caso. O objetivo é pensar em um cenário que tenha três dimensões, ou seja, uma a mais que nos exemplos mais tradicionais que a gente estuda. Pensando então na indústria automobilística, a gente pode pensar em uma montadora que tem fábricas em diferentes cidades ou origens, que vai ser a nossa primeira dimensão. Aí, em cada fábrica, são quatro modelos de carros produzidos, que vai ser a nossa segunda dimensão. E nossa terceira e última dimensão vão ser as cidades que vão receber esses carros, que nesse exemplo são cinco destinos distintos. Os parâmetros que nós vamos usar vão ser esses. Primeiro, a distância entre as fábricas e as cidades que vão receber os carros vai ser nosso primeiro parâmetro. O custo de produção de cada carro em cada fábrica vai ser nosso segundo parâmetro. E, finalmente, os custos de transporte de cada carro, que tem uma parte fixa e uma parte variável por distância, que vai ser um toque a mais na nossa parametrização. E, além disso tudo, a gente também tem as nossas restrições, que vão ser duas. A primeira é a demanda de cada modelo em cada cidade, ou seja, quantos carros cada cidade precisa receber, e também a capacidade de cada fábrica, que tem um limite de carros que pode ser feito ali. E aqui é interessante falar que a gente conseguiria deixar o problema ainda mais complexo. Por exemplo, a gente poderia estipular que, além da capacidade de produção de cada modelo em cada fábrica, também teria uma capacidade de armazenamento no pátio. Então, mesmo que a fábrica consiga produzir 100 unidades de cada um dos quatro carros, no pátio só caberiam 200 carros, por exemplo. Ou colocar uma demanda maior que a capacidade das fábricas e os preços de revenda, que seria o nosso lucro, para cada cidade, para a gente poder escolher para onde mandar os carros caso a demanda esteja maior que a oferta. Então fica até como sugestão, caso alguém queira caminhar um pouco mais nesse exemplo, acrescentar essas dimensões, restrições, parâmetros e tudo mais.
Mas voltando ao problema, qual vai ser o nosso custo final de produção e entrega? Ele vai depender do custo de produção em cada origem e do custo de transporte de lá para o destino. Essa é a nossa função objetivo. E, baseado na demanda e na capacidade, quantos e quais carros deveriam ser fabricados em cada fábrica para reduzir o custo? Agora que a gente já tem o nosso problema, vamos resolvê-lo. Mas antes, uma dica rápida: para ativar o solver no Excel é só ir nas opções, na aba Add-ins, gerenciar, ativar o solver e depois, para usar, ele vai ficar na aba de dados, na parte de análises. Então, sem mais delongas, vamos para o Excel. E aqui no Excel a gente tem a representação de todos os dados que foram mencionados anteriormente. Então, em vermelho a gente tem nosso objetivo, que será o custo mínimo para a gente produzir todos os carros necessários. Em azul nós temos os parâmetros, ou seja, qual é o preço de produção de cada carro, qual é a distância entre as cidades e qual que é o custo de transporte, tanto fixo quanto com adicional para distância. Em roxo, nós temos nossas restrições, ou seja, qual que é a demanda de cada destino por cada carro e também qual que é a capacidade máxima de produção em cada uma das fábricas. Em verde, nós temos nossas variáveis, que são os valores que a gente quer saber, né, de quantos e quais carros serão produzidos em cada fábrica para atender a nossa demanda. E em marrom, a gente tem nossos cálculos para mostrar os custos de cada fábrica e também nossas validações para ver tanto a demanda que ela deve ser atingida, né? A gente tem que ter o resultado igual aqui, e também de capacidade de produção de cada fábrica, né? Que ela tem que ficar inferior à capacidade máxima que a gente tem definido aqui. Então, resolvendo isso no solver, a gente vai ficar com o seguinte: nosso objetivo vai ser a célula B12, que é essa daqui, que vai ser o custo mínimo para a gente ter essa produção feita. Nosso objetivo aqui é minimizar. A gente poderia maximizar ou colocar um valor fixo, mas nosso objetivo é minimizar. E para fazer isso, a gente vai mudar o quê? A gente vai mudar os valores das células que estão definidas aqui, que são justamente a quantidade de carros a ser produzido em cada origem para cada destino. Então, essas são as células que a gente vai variar. E aqui embaixo a gente tem nossas restrições. Primeiro, as restrições por números inteiros para essas células cujos valores nós vamos variar, porque a gente tem que produzir unidades inteiras de cada carro em cada fábrica. E também nossas duas outras restrições que a gente comentou anteriormente. A primeira em relação à demanda, que tem que ser atingida para cada cidade que vai receber os carros, tem uma quantidade específica de carros de cada modelo para serem recebidos, e também a capacidade de produção de cada origem, né, de cada fábrica, que ela tem que ficar dentro dos limites estabelecidos aqui. Então, o total produzido em cada fábrica, em cada origem, deve ser menor que isso daqui. Então, com tudo isso setado, a gente só precisa clicar aqui em resolver. O resultado ele achou bem rápido, né, que é um problema que não tem tantas variáveis, é um problema simples, então o resultado é bem rápido. E o resultado que a gente achou é esse daqui. O custo mínimo para suprir essa demanda é de 176.960 unidades. E aqui em verde a gente consegue ver a distribuição de produção de carros em cada fábrica. Então, por exemplo, a gente consegue ver, por exemplo, que para o destino 5, todos os carros serão produzidos na origem 3, provavelmente pelo custo da distância e por aí vai. Já para o destino 4, todos os carros serão produzidos na fábrica 2, e aí para os destinos 1, 2 e 3, a gente tem um mix ali entre as fábricas, né? Então, por exemplo, para o destino 1, a gente vai ter carros sendo produzidos em todas as fábricas. Já para o destino 2, a gente tem a maioria produzido na fábrica 1, mas ainda com alguns na fábrica 3. E para o destino 3, a gente não tem nada produzido na primeira fábrica e uma distribuição entre as fábricas 2 e 3. Então, esse foi o uso do solver para resolver esse problema, e o custo que a gente chegou foi esse daqui, de 176.960 unidades.
E agora que a gente já viu como resolver o problema no Excel, vamos passar para o Python. Agora que a gente já tem nosso resultado no Excel usando o Solver, vamos ver como ele fica aqui no Python usando o Gurobi. Aqui a gente tem o mesmo cenário que a gente já definiu. Aqui eu estou importando a biblioteca do Gurobi e vamos começar a trabalhar no nosso modelo. Primeira coisa que a gente define são nossas variáveis, que vão ser essas três variáveis, cada uma com uma determinada dimensão. Então a gente tem 3 origens, 5 destinos e 4 modelos de carro. Após isso, a gente vai definir nossos parâmetros, que vão ser três: a distância de cada origem representada por cada linha para cada destino, representado por cada coluna, o custo de produção de cada carro em cada origem, representado por cada linha, e de cada modelo, representado por cada uma das 4 colunas, e o custo de transporte, que tem a primeira parte fixa para cada modelo está representado em uma linha aqui, e aí a gente tem o custo fixo na primeira coluna e o custo adicional por distância na segunda coluna. Após isso, a gente vai definir nossas restrições, que vão ser duas. Uma em relação à demanda, que a gente precisa de um determinado número de carros de cada modelo, né, de cada coluna, em cada cidade de destino, representado por cada linha. Além disso, a gente tem nossa restrição de capacidade, que cada origem, representada aqui por cada linha, tem um número máximo de carros de cada modelo que ela pode produzir. E aqui os carros estão representados em cada uma das colunas. Com isso feito, a gente pode inicializar nosso modelo, lembrando que a gente vai ter essas três variáveis que a gente definiu lá em cima, de origem, destino e carros. E aqui a gente vai definir nosso objetivo. Nosso objetivo vai ser minimizar um valor. E esse valor é definido por quê? Por essa soma. E essa soma representa o quê? Aqui na primeira parte, a gente tem sempre o valor, a quantidade de cada carro produzida em cada origem para cada destino, e a gente vai multiplicar ele pelo custo de produção daquele carro naquela origem, acrescentar o custo de transporte fixo daquele carro para cada destino, e também o custo variável, que depende da distância de cada origem para cada destino. Então, somando tudo isso, a gente vai ter nosso custo e nosso objetivo é minimizar esse custo. Na sequência, a gente também tem nossas restrições. Quais são as restrições que a gente tem que adicionar no nosso modelo? A primeira é que a demanda tem que ser cumprida, então a soma de carros produzidos em cada uma das origens, para cada destino, de cada modelo, tem que ser igual à nossa demanda que a gente definiu, e também a produção em cada origem, ela tem que ser menor que a capacidade máxima de produção naquela origem para cada um dos modelos. Então a gente tem essas duas restrições. Após definir tudo isso, a gente pode partir para a nossa resolução, que vai ser a otimização do nosso modelo. E aqui a gente consegue ver que ele resolveu bem rápido, ele resolveu em 3 iterações, em 0,01 segundos. E aqui ele achou o valor ótimo para esse problema que a gente teve. Então, se a gente for dar uma olhada aqui no nosso cenário, a gente tem um cenário idêntico ao que a gente teve no Excel. Os valores são exatamente os mesmos. O valor ótimo foi 176.960 unidades e a gente tem a distribuição de carros produzidos em cada origem para cada destino. Então a gente pode ver, por exemplo, que para o destino 5, todos os carros serão produzidos na origem 3. Para o destino 4, todos os carros serão produzidos na origem 2. E para os destinos 1, 2 e 3, a gente tem um mix aqui entre as origens 1, 2 e 3. E finalmente, aqui só para deixar bastante evidente, o nosso objetivo final, que era calcular o custo mínimo de produção nesse cenário, foi exatamente o mesmo do Excel, de 176.960 unidades. Então, com isso, a gente conclui nosso teste aqui usando o Gurobi no Python. E agora que a gente já tem os dois resultados e vimos que eles são iguais, conseguimos ver que, diferenças de plataforma à parte, dá para fazer o trabalho em ambos. Provavelmente, a maior vantagem do Excel é a familiaridade que a maioria das pessoas tem com ele. E do lado do Python, pesa muito o fator de desempenho, caso os problemas sejam mais complexos.
Eu espero que essa apresentação tenha sido interessante e queria lembrar que no artigo desse trabalho tem o link para o GitHub, onde os arquivos usados aqui estão disponíveis, ou, para facilitar a vida de todo mundo, só seguir pelo QR Code na tela. Muito obrigado e tchau!